Proteja-se das energias ruins. Esse é um tema que envolve o que eu chamo de vampirismo energético. E hoje isso se faz presente de forma absoluta no planeta Terra. Existem elementos que vampirizam a minha energia. Por exemplo, a energia física. O que diminui a nossa energia física? Excesso de açúcar, refrigerante, inclusive tem alguns refrigerantes que são venenos, excesso de carboidrato e energia física. Eu, particularmente, não como carne vermelha há 30 e poucos anos. Então, a minha energia física é preservada. Foi a primeira carne que eu parei, a vermelha, depois a carne branca. Ela é preservada por eu não comer muitos enlatados, alimentos plastificados, e nem carne vermelha, nem carne. Agora, existem situações que acabam com a nossa energia psíquica, de alma, que é uma traição, alguém te enganando, alguns ambientes acabam com a nossa energia. É claro que sempre tem exceções. Existem alguns bancos, por exemplo, que nos sugam de maneira absoluta a energia. Basta você entrar no banco que a tua energia já acaba. Por quê? Energia de avareza, de ganância, alguns bancos de enganação, de cumprir metas e te atropelar e não respeitar o ser humano. Agora, também existe aqueles vampiros que são mais próximos a nós. Porque nós sabemos que alguns alimentos, que alguns lugares, que a poluição, por exemplo, que alguns bancos, que tudo isso acaba com a nossa energia. Mas existe, por exemplo, pessoas próximas de nós que nós não nos damos conta e que são vampiros energéticos, que é um assunto que o Vinícius, que está comigo agora na Humana e Amor, que trabalhou com o Gasparetto, que tem o Teatro Dalma, ele trata muito bem disso, vampirismo energético, mas eu vou falar um pouco. E exatamente, shopping, o shopping eu não consigo ficar mais de 1 hora. Agora, ver você no mato, ver você na praia, tenta andar 3 horas num shopping e 3 horas no mato ou na praia, sente a diferença. Por quê? Porque o shopping, não que a energia seja tão ruim no shopping, mas é porque o ar é de mentira, é ar-condicionado, a luz é de mentira, não tem sol, o chão é de mentira, de plástico, muitas lojas são todas de mentira, mentira no sentido de ter muito plástico. Por isso que você vai para outros países, os shoppings têm muito verde dentro deles, muito verde. Então vamos lá. O primeiro vampiro é o vampiro reclamador. O reclamador, e é terrível porque são pessoas que a gente gosta, que estão sempre reclamando, sempre se queixando e acabam sugando a nossa energia. Eles nos chamam para reclamar. Às vezes quando eu chego para alguém e falo, puxa, eu estou com uma dor, eu estou sensibilizado, eu estou machucado, posso falar contigo? Posso estar junto de ti? Ótimo. Mas existe aquele reclamador que você tenta dar uma palavra otimista, de esperança, ou tenta até se abrir para a dor da pessoa, mas ela continua e continua e continua. Ela não quer sair dessa energia. E esse tipo de pessoa, por exemplo, infelizmente é muito comum entre os idosos. Então nós que vamos ficar idosos, eu já estou chegando lá, nós temos que mudar isso, não adianta ficar preso ao passado. O lugar onde nós estamos é o nosso mestre. Posso pedir para você anotar isso? O que você está vivendo hoje é teu mestre. O lugar onde você está hoje é teu mestre. Então aqueles idosos que ficam no meu tempo, na minha infância, não. O que você está vivendo hoje é teu mestre. Aonde você está hoje é teu mestre. O passado, ou o que você viveu, não tem o que te ensinar hoje. Ou vai ensinar só um pouco. Então, isso é muito comum, pessoas que dizem que doaram a vida. Minha mãe sempre fala assim, teu avô se matou de trabalhar. Eu não preciso ouvir isso, porque cada vez que eu gravo uma live, cada vez que eu gravo um programa aqui na Vibe Mundial, eu fico muito mais feliz. Eu não morro de trabalhar.
Eu sou mais feliz quando eu trabalho. E toda vez que eu ouvia na infância, o teu avô se matou de trabalhar, o teu avô viveu a vida dele para deixar uma herança para você. Que bom! Agradeço muito meu avô Jurandir, muito, muito. Mas esse tipo de ensinamento não fala comigo. Eu sou um terapeuta. Eu amo trabalhar, eu sou um astrólogo, um yogi. Então tem pessoas que dizem, eu me dediquei, depois de tudo que eu fiz por você, agora eu não esperava que você fizesse isso para mim. Então é o vampiro cobrador. É o vampiro cobrador. O signo de câncer é um pouco assim, exatamente, eu me sacrifiquei por você, desde muito cedo eu só penso em você, mas ele, no fundo, está reclamando. É claro que nós fazemos muitas coisas pelos outros. E eu tenho falado sobre isso. Como nós não sabemos ajudar e damos tudo para os outros em alguns momentos, nós acabamos sendo traídos por quem mais nós ajudamos. Escreve aí embaixo. Você já foi traído por quem mais você ajudou? Você já foi machucado por quem mais você considerou até como parte da família? Isso acontece porque nós não sabemos ajudar direito. Não que a culpa seja nossa. Eu prefiro ser traído do que trair. Eu prefiro ser enganado do que enganar. Eu prefiro ser roubado do que roubar. Agora, não adianta ficar reclamando. Então, reclamando dessas situações do mundo, reclamando de tudo, tá poluído, vai morar na praia, vem morar aqui comigo no Guarujá, reclamando do trabalho. Vê se você consegue mudar, se não der, aceite enquanto isso. Aceite. Reclamando do outro, fofocando do outro. Esse é o primeiro vampiro. O segundo é o vampiro desesperado. Hoje tem muito isso. É a pessoa meio mimada que faz uma coisa chamada de tempestade num copo d'água. E eu faço muito isso. Eu sou ascendente leão. Leão é meio dramático. Então, ascendente leão. Então, quem me vê acha que eu tô por dentro, mas às vezes nem é. É que eu tô... É minha forma dramática. Mas tem pessoas que querem que os outros façam tudo por elas. Tem pessoas que querem que tudo seja exatamente do jeito que ela gostaria. Pessoas muito apressadas, eu estava falando de banco, que cobra metas. Metas, pessoas que exigem demais. Por exemplo, quem que é um vampiro desesperado? São os líderes mundiais que cobram impostos. Todo imposto, todo país que cobra impostos, e esses impostos não são muitos, muito além do que deveria, ou são impostos injustos, é porque os líderes, ou quem organiza isso, são vampiros desesperados, mimados e incompetentes. Então, em vários países, nós temos que sustentar os parasitas vampiros. Nós pagamos impostos para sustentar um monte de parasitas, que são os parasitas mimados, que não fazem absolutamente nada e que sugam de nós que realmente produzimos alguma coisa. Mas existem alguns desses desesperados, desses aflitos, que são pessoas que vêm tão agitados perto de nós, tão confusos dentro de nós, que nos vampirizam. Nos vampirizam. Não sei se são líderes, se a maioria é líder homem, que são esses vampiros, porque a maioria dos líderes mundiais são homens. Eu acho que as mulheres têm mais o que fazer do que ficar liderando países, nações. A mulher, na minha opinião, ela tem uma função muito mais linda, que é liderar perto, é trazer amor para perto. Então, a maioria dos líderes mundiais são homens, a maioria absoluta. E a maioria é um monte de vampiro mesmo, que tiram tudo e não dão absolutamente nada. Estou falando, você vê esses vampiros da Ásia, esses líderes da Ásia. Na Ásia tem situações muito tristes, eu não vou entrar nisso, contra a mulher. Guerras, que não são guerras, são grandes nações cheias de armas
atacando nações que não têm armas nenhuma. Então esses vampiros são os desesperados, os ansiosos, os vampiros maldosos também, que se alimentam de guerra, como Hitler. Que bom que aqui na América do Sul não tenha-se guerras, né? Não de nações, existem guerras internas. Depois tem o vampiro adulador. O vampiro adulador, ele está sempre te puxando sardinha, puxando saco. O vampiro adulador, ele está sempre elogiando, porque no fundo ele quer alguma coisa. Ele espera alguma coisa de você. Às vezes nós vamos comprar uma coisa, vem um vampiro adulador e fala: isso aqui ficou lindo em você, isso aqui ficou maravilhoso, ou esse automóvel é o melhor do mundo, ou essa casa que você vai comprar, que fica em cima de uma montanha lá no interior de São Paulo, vai te deixar muito feliz, porque você merece, porque você é especial. Já que eu estou falando muito de banco, o banco traz isso, né? Os bancos, olha as propagandas de banco, é sempre tentando te adular. E agora o banco descobriu que tem muitos velhinhos que têm dinheiro, então fica adulando os velhinhos. Você vai ser um velhinho viril, vai viver uma vida, vai viajar, vai gastar. Então os bancos ficam muito nos adulando, são os aduladores da mídia. A mídia são aduladores também, para que nós possamos dar a nossa energia. Então fica nos adulando, e depois vem a dentada do vampiro. A dentada que nos suga em absolutamente tudo. E depois nós temos o vampiro impotente. É claro que existem situações da nossa vida que nós não temos o controle. Eu estava lendo agora na hora do almoço um livro que chama Quando Tudo se Desfaz. Porque na nossa vida existem situações que se desfazem. E que o melhor que nós podemos fazer é aceitar que essas coisas estão se desfazendo. É o grande ensinamento de Jesus, de Buda, de Mahavir, do Osho, do Zen, do Taoísmo, o desapego. Então existem situações onde tudo se desfaz. Uma pessoa que descobre que tem câncer, ela tinha um monte de planos e agora ela tem que colocar a energia dela para se curar. Uma pessoa que fez planos amorosos ou uma sociedade com alguém, de repente essa pessoa partiu. Então tudo se desfez. E não é que nós nos sintamos impotentes. Eu queria que fosse de um outro jeito, mas não é. Porque tudo se desfez, tudo terminou. Mas existem pessoas que são impotentes e entram na energia do eu não consigo. Eu não consigo. No grupo que eu tenho em São Paulo, aliás, vai começar, sempre está começando, esses grupos, chama Ânima Soma. Ânima de alma, você tem muita alma, e soma de ter um corpo solto. Quem me vê aqui na Vibe Mundial, no YouTube, acha que meu corpo é bem travado, porque eu fico o tempo inteiro sentado. Mas quando vocês me veem pessoalmente, eu sou um cara que gosta de dançar, eu aprendi de abraçar, de me movimentar, eu adoro exercícios, terapias corporais, de Reiki, que usam o corpo. Não é ler o corpo. Hoje tem muitos cursos que ensinam você a ler o corpo. A linguagem corporal, cursos maravilhosos. Eu não trabalho com leitura do corpo, eu trabalho em liberar teu corpo. Eu sigo uma linha de terapia que não me importa como você é, me importa até onde eu posso te levar. Terapia junguiana, haitiana, gaiarsa. Eu gosto de terapias assim, não de trabalhar o que você é, mas de trabalhar até onde você pode ir. Até onde você pode ir. E um exercício que eu dou nesses grupos, se você puder vir para São Paulo, se você estiver aqui perto, porque esse grupo eu só dou presencial. Sempre tem domingo, às 13 horas, lá em Moema. Mas tem um exercício, eu vou te ensinar. Se você não puder estar comigo, porque eu te amo, porque eu gosto de entregar muito aqui na Vibe, no YouTube. Todo mundo que me dirige fala: entrega menos, Otávio, não dá tanto conteúdo, senão por que alguém vai fazer curso contigo? É o sujeito que tenta te pôr para trás. Por meu bem, mas tenta. E eu falo: mas eu entrego muito aqui porque eu amo as pessoas que estão comigo. E essas pessoas, uma hora você vai fazer um grupo comigo, ou vai me indicar para alguém, ou você vai ser uma pessoa melhor.
uma pessoa que cuida da ecologia, da natureza, enfim. Então vamos lá. Eu não consigo. Você vai anotar no papel tudo que você não consegue. Eu não consigo emagrecer, ou eu não consigo engordar, eu não consigo ficar forte, eu não consigo declarar o meu amor, eu não consigo ter bichinho, eu não consigo mudar de casa, eu não consigo sair da casa dos meus pais, eu não consigo morar com os meus pais, eu não consigo acordar cedo, eu não consigo parar de beber, parar de fumar. É uma lista do eu não consigo. Lá no Ânima, em São Paulo, chega uma hora, são grupos de 20, 25 pessoas, que eu peço para vocês lerem essa lista e ficar reclamando com uma vozinha de criança, mais ou menos assim: eu não consigo acordar cedo, eu não consigo trabalhar, eu não consigo ter saúde, eu não consigo falar de amor, eu não consigo, e falar como se fosse uma criança, uma criança mimada. E depois você pega esse papel, a gente termina de um outro jeito, mais sofisticado. Mas você pega o papel e lê e vai perceber o quanto que nós somos, que é o vampiro mimado ou o vampiro impotente. É claro que tem coisas que nós não conseguimos fazer mesmo. Por exemplo, eu não consigo voar. Você de asa delta, sei lá, mas não tem interesse. Eu não consigo ser forte como o Stallone, como o Schwarzenegger. Eu não consigo ter o dinheiro do Silvio Santos. Mas tem coisas que nós nos diminuímos muito. Nos diminuímos muito. E quem diminui é o vampiro impotente, que ele entra numa energia de que nada vai dar certo, de que nada vai acontecer. E cada vez que você tenta levar ele para cima, ele se diminui mais ainda. Você fala, mas se você fizer assim, você vai conseguir. Aí vem todo um drama, que é o vampiro da impotência. Esse é um dos piores vampiros que tem. E esse tipo de vampiro da impotência, que eu perco a minha força, que é o que eu gosto de trabalhar presencialmente com você, que você leve o peito, que você tenha presença, que você tenha força. Esse vampiro da impotência, ele atrai os vampiros desencarnados. Ele atrai o que a gente chama de encosto, de miasma, de baixo astral, de shedim, de dibuque, que são energias extremamente negativas. Porque o que o vampiro da impotência traz? Ele traz para nós a falta de fé. Eu tenho que acreditar. Olha, já falei isso aqui. Desistir, a gente só desiste uma vez. E creio que tenha coisas que nós devemos sim desistir. Desistir, nós só desistimos uma vez. Tentar de novo, nós podemos tentar um monte. Então, eu acredito, esses são alguns vampiros que eu falei hoje para você. Alguns vampiros que acabam com a nossa energia. E eu vou estar falando na nossa próxima conversa aqui sobre a vergonha. Mas aí eu quero falar especificamente sobre o vampiro da vergonha, que esse vampiro estraga muito a nós. Você que está aqui nas redes sociais, faz alguma pergunta aqui, eu vou beber água e vou responder a tua pergunta, tá bom? Escreve aqui para mim. Gratidão.